Glória a Deus ao nosso Senhor Jesus. Gente, eu quero compartilhar aqui com vocês sobre o Ministério Família, que pouco é estimulado nas igrejas. Eu falo nas igrejas de modo geral, mas pode ser que na sua não seja assim, e se não for, glória a Deus. A palavra de Deus fala que nós temos a missão de casar, ter filhos para o Senhor. Agora, claro, existem pessoas que foram chamadas para ser missionários, existem pessoas que foram chamados específicos, homens e mulheres, para poder propagar a palavra de Deus e se dedicar a sua vida 100% a Deus. E amém. Porque elas não teriam tempo para fazer os dois. Casar, ter filhos e fazer isso. E Paulo, ele explica isso muito bem na sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero trazer aqui à tona sobre o Ministério Família, que não é tão administrado na própria família. Infelizmente, hoje nós temos a terceirização extrema sobre o Ministério Família. Terceirizar a maternidade, terceirizar a paternidade, terceirizar a educação dos filhos, terceirizar ao máximo. E a igreja está influenciando nisso, infelizmente. No caso, terceirizar a educação dos filhos perante a educação bíblica, perante a educação por si só de ser o caráter Cristo. Isso mesmo, nós temos que ensinar nossos filhos a ter o caráter segundo o coração de Deus, um caráter Cristo. E infelizmente isso está em falta, terceirizando também. No caso, a maternidade tem que ser uma maternidade voltada para a palavra de Deus. A esposa tem que ser algo também voltado para a palavra de Deus. O marido e o pai, tudo voltado para a palavra de Deus. E o que acontece hoje? Aonde eu quero chegar? As pessoas estão negligenciando a mãe, como esposa, como marido, como pai. Por quê? Porque estão se sobrecarregando sobre os serviços da igreja. Isso mesmo. Você acha que agrada a Deus, abdicando o tempo que você deveria estar no seu lar com os seus filhos, indo servir na igreja. A igreja, ela sempre vai precisar de servos, só que tem que ter cuidado com isso, porque ela chama as pessoas para servir na igreja, para participar das coisas da igreja, pessoas que têm família, pessoas que têm um ministério família para poder construir. Gente, Paulo, ele foi claro, não dá. A mulher tem que se dedicar ao marido, ela não pode se dedicar às outras coisas do mundo, porque ela não vai ter tempo. Se ela quisesse ser uma missionária, se ela tivesse se chamado, ela não teria casado. Claro, existem sim casais missionários e é muito lindo, mas ele sabe, o casal missionário sabe que quando chegam os filhos não vai dar para fazer os dois. Por quê? Porque isso vai negligenciar o Ministério Família. Como é que ele vai ter tempo para cuidar da casa, prover do lar e cuidar dos filhos, servindo a igreja? Sabe como é que você vai propagar a palavra de Deus? Quando os seus filhos forem bem educados na vida cristã. Os seus filhos vão propagar a palavra de Deus, vão evangelizar, seguindo o evangelho de Cristo. Você vai evangelizar, a sua família vai evangelizar quando ela está construída no caráter de Cristo. E não no caráter de serviços. Porque nós já estamos salvos pela fé do Senhor. Os serviços têm que estar cheios de jovens, cheios de pessoas solteiras, dispostas a dedicar sua vida a Deus. Porque quando elas casarem e ter filhos, elas não vão ter este tempo. Elas não vão estar disponíveis como deveriam. Esses dias chegaram para mim e perguntaram: Letícia, você não vai participar da escola bíblica? Porque existem cursos de teologia, né? Você não vai poder ir para a escola de teologia, é tão boa. Gente, é impossível, eu tenho uma casa para ministrar. Como é que eu vou passar 3 dias da semana, à noite, fazendo escola bíblica? Não, mas você pode deixar o seu filho no berçário. Olha que coisa louca. Como é que eu vou deixar meu filho no berçário para ler a Bíblia? Não, gente, não pode, já estar contraditório. Eu tenho que me absorver da palavra, mas não abdicando minha função de ser mãe. Eu tenho que sim absorver da palavra, ter os conhecimentos do Senhor, servir a Cristo, mas jamais abdicar minha função como mãe e esposa, como dona do meu lar. Como é que eu vou querer expandir a palavra de Deus se na minha casa está tudo bagunçado? E não tem como. Se você focar em outras áreas, você vai negligenciar outras. Porque o tempozinho é curto. E não venha me dizer que você não tem tempo suficiente, porque Deus, ele é perfeito e deu 24 horas pra gente porque é tempo suficiente. Agora, você acha mesmo que Deus, ele tá feliz você deixando a sua casa bagunçada indo pra igreja? Você acha mesmo que Deus tá feliz você não se dedicando aos filhos porque você tem que ir pro ministério de louvor? Porque você tem que ir pro ministério de... não sei, de algum serviço? As igrejas não falam isso. Ela fala que você quer você estar lá. Você tem que estar na igreja, você tem que estar na igreja a todo custo.
a todo custo. Porque às vezes você não precisa de um culto, você precisa de um conselho. Às vezes, o tempo que você poderia estar no culto, olhando seu celular, fingindo que está com Deus, você poderia estar em casa lendo a Bíblia. Se for melhor para você, mãezinha, porque você não consegue levar todos os seus filhos ali, então que seja, amém. Depois você vai para a igreja, arranja um momento, mas tem que ter cuidado, gente, tá muito bagunçado. Aí sabe o que está acontecendo? Mulheres não querem ter mais filhos. Por quê? Porque elas não têm tempo. Elas não têm tempo. Por que elas não têm tempo? Porque elas estão cheias de serviço da igreja. Porque elas estão cheias de coisa para fazer para Deus. Ah, mas a tua família não está procriando para Deus. Os seus filhos estão bagunçados e desobedientes. Você trabalha a semana toda, quando chega no final de semana, joga os filhos na igreja e acha que isso resolve? E aí você me fala que sim, ter filhos dá trabalho. Ainda mais você que está cheio de serviço da igreja. Você tem que olhar o ministério familiar, gente. O ministério da família é dentro de casa. É dentro de casa que acontece. O serviço na igreja é o transbordo. É para ser o transbordo. Não é para ser a educação. Aí você vem na igreja por quê? Porque na minha casa eu já fiz tudo. Que eu me preenchi tanto no Espírito Santo. Na minha casa já está tão organizado que eu vou transbordar. Aí eu vou para a igreja. Porque eu estou preparada, meu psicológico, minha mente, a gente está, Só que aí o pessoal fala o quê? Não, venha servir na igreja porque você é tratado no serviço. Olha, eu acredito nisso sim. Até um determinado ponto. Porque quando os filhos crescem, não tem mais volta. O serviço na igreja, as pessoas estão confundindo o serviço na igreja com um conselho pastoral. Você tem que buscar um pastor, minha amiga. Você não tem que servir, não. Você tem que buscar um pastor e o pastor tem que ter um acompanhamento ali com você. Você precisa ler a Bíblia. Não é servir na igreja, não. Você precisa saber o que tem na palavra de Deus. Não é se encher de serviço, de fazer. Isso não vai te levar à salvação. A salvação é a fé no Senhor Jesus. E o serviço é para ser o transbordo, não um tratamento. Porque sabe o que acontece? Quando o serviço é o tratamento, a gente vê aí as coisas doidas, as coisas bagunçadas. A pessoa é uma coisa na igreja, a outra em casa. A pessoa vai lá, não, porque eu me tratei quando eu estava servindo. Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito. Você tratar o seu psicológico, eu acredito nisso. Só que tem que ter cuidado com isso. Porque esse tipo de ação, esse tempo de tratamento que você está fazendo aí por si só, sua família está deteriorando. Porque você não leu a Bíblia. É muito mais rápido você ler a Bíblia e pedir conselho do pastor e agir. Mas não. Vou passar um ano servindo na igreja e não estou nem preparada. Então tem que ter muito cuidado com isso. A igreja, ela tem sim. Tem os serviços e tem que ter o apoio. Mas o ministério da família não é construído dentro da igreja. É construído dentro de casa. Eu sei que muitas pessoas vão distorcer a ideia deste vídeo aqui. Mas algumas não. Algumas vão entender o recado. E esse algumas que eu tô falando com elas, eu tenho certeza que vão perceber diferente o seu ministério familiar. Eu quero honrar essas famílias. Porque é aquelas que vão querer distorcer as coisas para dar desculpa de ter que servir para Deus para poder ser salvo, sabe? Na mente delas é isso. Porque é muito fácil eu servir as pessoas que eu não conheço do que servir aquelas que eu conheço. É muito fácil eu servir na igreja do que servir meu marido. É muito fácil eu servir os filhos alheios e apontar o dedo do que os meus próprios filhos. É muito fácil, né? Então, que esse vídeo aqui seja para trazer consciência, a atenção ao Ministério da Família. Cuidado, mulher. Cuidado. A sua casa precisa de você. O seu lar precisa de você. Os seus filhos precisam de você. E o seu marido só vai entender isso quando você entender isso e praticar dentro de casa. E transformar a sua casa numa igreja, a ponto de transbordar. E aí sim, seus filhos crescidos, educados em Cristo, com o caráter de Cristo, eles vão falar: mãe, como é que vamos para a igreja, mãe? Mãe, quando é que a gente vai servir na igreja? Eu já terminei as coisas aqui de casa, mãe. A gente já terminou as coisas aqui de casa. Vamos para a igreja agora, vamos ajudar na igreja. Por quê? Porque a nossa casa está em ordem e decência. A gente limpa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja junto contigo, hoje e sempre. Amém.